Depois de voar 12 horas com 3 atrasos para surpreender o meu marido no fim de semana da cabana com os amigos dele, entrei com o bourbon favorito dele e ouviu dizer: se ela desaparecesse, o dinheiro do seguro poderia liquidar as minhas dívidas. O amigo dele riu. Ou finalmente namorar a irmã dela sem culpa. Deixei o bourbon. De manhã, estava na Costa Rica. 2 semanas depois, a irmã dele ligou a chorar. A garrafa de bourbon parecia pesada nas minhas mãos enquanto eu estava diante da porta da cabana. O meu coração acelerava com a antecipação depois de viajar 12 horas para surpreender o David. Depois, ouvi a voz dele através da madeira envelhecida. Palavras que congelaram um sorriso no meu rosto e estilhaçaram o meu mundo em 1000 pedaços afiados. Se ela desaparecesse, o dinheiro do seguro poderia liquidar as minhas dívidas. A voz do meu marido era casual, quase pensativa, como se estivesse a falar sobre o tempo. Uma gargalhada seguiu-se. Depois, a voz do amigo dele, ou finalmente namorar a irmã dela sem culpa. Mais gargalhadas. Os meus dedos apertaram a garrafa de Blandons. O bourbon favorito dele, que eu tinha embrulhado cuidadosamente com uma fita vermelha. O presente que carreguei por 3 estados através de atrasos intermináveis, de repente parecia um adereço na peça de outra pessoa. Cresci rodeada de riqueza. O meu pai construiu seu império imobiliário a partir do nada, garantindo que tanto a minha irmã, Amélia, como eu nunca nos faltasse nada. Quando conheci o David num evento de caridade há 3 anos, ele parecia agradavelmente desinteressado da fortuna da minha família. Era encantador, ambicioso, a tirar o MBA e cheio de sonhos. Apaixonei-me depressa e profundamente. O David precisa de tempo para se estabelecer, expliquei ao meu pai quando ele perguntou por que razão o meu novo marido não tinha assinado o acordo pré-nupcial. Ele é sensível em relação à diferença de dinheiro. Eu confio nele. A expressão preocupada do meu pai devia ter sido o meu primeiro aviso. Sofia, o amor não deve exigir sacrifícios financeiros. Lembra-te disso. Eu não ouvi. Em vez disso, apoiei o negócio de consultoria do David quando os investidores tradicionais não quiseram. Paguei os empréstimos estudantis dele como prenda do primeiro aniversário. Comprei a casa que ele queria, no bairro que ele escolheu. Cada vez que ele alegava um contratempo nos negócios, eu escrevia outro cheque, acreditando na parceria que pensava estarmos a construir. A minha irmã tentou avisar-me também, de forma suave. Ele pergunta muito sobre os fundos da nossa família, Sofia. É estranho. Ignorei as preocupações dela como sendo excesso de proteção. Ele só está a tentar entender o nosso mundo, insisti. À frente da porta da cabana, todos esses avisos caíram sobre mim de uma só vez. Ontem tinha sido normal. Uma videochamada com o David onde ele falou sobre o fim de semana na cabana, como os rapazes estavam a jogar pôquer e a fazer caminhadas. Disse que sentia a minha falta. Eu sorri, já sabendo que o ia surpreender, depois de ter reservado o voo às escondidas semanas antes. A decisão de o surpreender veio durante uma das minhas noites solitárias na nossa casa demasiado grande. 2 anos a apoiar os sonhos dele enquanto os meus acumulavam pó. 2 anos a acreditar nas desculpas dele por faltar aos jantares com a minha família. 2 anos a ignorar como ele mencionava as conquistas da minha irmã com um brilho nos olhos que me deixava desconfortável. Amor, este fim de semana não posso. A viagem dos rapazes é sagrada. Mulheres não são permitidas, disse ele na semana passada, beijando a minha testa. Tu entendes? Eu entendia. Entendia a necessidade dele de espaço, de tempo com os amigos. O que eu não entendia era por que razão era sempre eu a compreensiva. Por isso, decidi, só uma vez, colocar os meus desejos em primeiro lugar. Ver o rosto dele iluminar-se quando eu chegasse de surpresa. Lembrá-lo do motivo pelo qual nos apaixonamos. A viagem tinha sido um pesadelo de problemas técnicos e atrasos meteorológicos. Primeiro, um problema mecânico deixou-nos retidos por 2 horas em Chicago. Depois, as trovoadas desviaram-nos para Indianápolis. O voo final foi adiado mais 3 horas devido a problemas com a escala da tripulação. Sentei-me em cadeiras desconfortáveis do aeroporto, consultei o relógio constantemente e segurei a minha mala de mão com o bourbon de $200 que tinha encomendado especialmente. Uma mulher ao meu lado no último portão notou a minha agitação.
Alguém especial à espera? O meu marido, respondi, sorrindo apesar do cansaço. Ele não faz ideia de que estou a caminho. Essas são as melhores surpresas, disse ela, dando-me uma palmadinha na mão. Através de tudo isso, agarrei-me à imagem do rosto surpreendido do David, imaginando os braços dele à minha volta a dizer aos amigos: vejam só a mulher incrível que eu tenho agora. Fiquei paralisada em frente à porta de madeira da cabana número 8. A revelação ainda ecoava nos meus ouvidos. Qual é mesmo o valor da apólice? Perguntou o amigo do David. 2 milhões. Custou a convencê-la a assinar os papéis. Disse-lhe que era sobre a nossa futura família. Pressionei a mão contra a boca para conter qualquer som. As minhas pernas tremiam, mas de alguma forma mantiveram-me de pé. Isso é frio, disse outra voz, embora risse. Frio? É estratégico, respondeu David. O pai dela vale 9 dígitos. A irmã dela é solteira e muito mais divertida. A Sofia é querida, mas aborrecida. Está sempre preocupada em decepcionar o papá. Algo dentro de mim, algo que vinha ceder há 2 anos, finalmente quebrou. Uma memória surgiu. O David a sugerir casualmente que fossemos fazer paraquedismo, alpinismo, mergulho, todas atividades que podiam acabar em tragédia. Achei que ele estava a ser aventureiro. Agora percebia. Ele procurava por acidentes. A garrafa de bourbon quase escorregou das minhas mãos. Coloquei-a no chão, silenciosamente, ao lado da porta, retirando cuidadosamente a etiqueta com meu nome. A minha aliança de casamento refletia a luz da varanda. O diamante de repente parecia espalhafatoso e falso, tal como o nosso casamento. Afastei-me da porta. A minha mala de marca esquecida ao lado do bourbon. Através da janela da cabana, vislumbrei-os. O David e 3 amigos, cartas e dinheiro na mesa, cervejas nas mãos. O meu marido sorria, completamente à vontade, enquanto falava sobre a minha morte. Este homem que me beijou de despedida no aeroporto há 3 dias. Este homem que prometeu amar-me na saúde e na doença. Este homem que tinha acesso a todas as contas, todos os bens que eu possuía. A minha aliança parecia que era, a queimar na minha pele. Torcia enquanto caminhava de volta para o meu carro alugado. A minha mente percorria todos os sinais que ignorei. As perguntas sobre o meu seguro de vida. O afastamento subtil dos meus amigos e família. Os encontros acidentais com a minha irmã. Ao deslizar para o banco do condutor, coloquei a minha aliança no suporte de copos. Um pequeno e cintilante testemunho de um casamento construído sobre mentiras. Por um breve momento, considerei confrontá-lo. Imaginei a satisfação de ver a cara dele quando percebesse que tinha sido apanhado. Mas a autopreservação venceu. Se ele estava disposto a contemplar a minha morte por dinheiro, o que mais poderia fazer quando encurralado? Liguei o motor e afastei-me da cabana que continha os destroços do meu casamento. As lágrimas finalmente libertaram-se. Mas por baixo da devastação algo mais se formava. Uma determinação fria e clara. De manhã estaria na Costa Rica. Quando David voltasse para casa, eu estaria oficialmente desaparecida. Que ele suasse. Que se questionasse. Que enfrentasse os cobradores de dívida sozinho. Pode ser que eu tenha sido criada com riqueza e privilégios. Mas o meu pai também me ensinou algo que o David claramente esqueceu. Nunca subestimes uma mulher com recursos e uma razão para se vingar. As minhas mãos não tremiam enquanto estava sentada no carro alugado, no parque de estacionamento mal iluminado, a 1 quilômetro da cabana. Isso surpreendeu-me. A dormência instalou-se, envolvendo-me como um escudo protetor. Peguei no telefone e abri a aplicação da companhia aérea. Bilhete só de ida. Lugar mais distante que consegui pensar em cima da hora. Costa Rica. O e-mail de confirmação chegou segundos depois. Sem hesitação. Sem dúvidas. Conduzi até a farmácia 24 horas mais próxima. Comprei um telemóvel pré-pago e ativei-o no parque de estacionamento. Depois liguei à minha assistente, Megan. Preciso que faças uma coisa por mim. Sem perguntas. Claro, Miss Reynolds. Está tudo bem? Vou fazer uma viagem pessoal prolongada. É uma emergência. Preciso que canceles todas as minhas reuniões para o próximo mês. Se alguém perguntar, incluindo David, não ouviste nada de mim desde ontem.
Pausa. Devo preocupar-me contigo? Não, disse eu, surpreendida com a calma com que falei. Só preciso de tempo. Contato-te quando puder. Desliguei e removi a bateria do meu telemóvel habitual. O David podia rastreá-lo. O GPS do carro alugado também podia ser rastreado. Devolvi-o ao aeroporto e apanhei um transporte partilhado para outro aeroporto no estado ao lado. Cada decisão era calculada, mecânica, como se outra pessoa estivesse a mover o meu corpo enquanto eu observava de longe. O voo da madrugada ia meio vazio quando o avião levantou voo na escuridão. Memórias cintilavam na minha mente como uma apresentação de diapositivos antiga, recontextualizando-se à luz cruel da revelação desta noite. O David a comentar o vestido da minha irmã no jantar de Natal. A Amélia sempre teve bom gosto. A forma como os olhos dele demoraram. A sugestão dele de que eu mudasse o testamento depois do casamento. É o que casais responsáveis fazem. A caminhada onde ele insistiu em tirar fotos minhas perto de precipícios. Só mais um passo para trás, querida. O acidente de natação no verão passado, quando quase me afoguei depois de ele me convencer a nadar mais longe da costa do que eu estava confortável. És mais forte do que pensas, disse ele. Mas de alguma forma não estava por perto quando comecei a lutar. O desprezo casual pelas minhas preocupações de fertilidade. Temos muito tempo para filhos. Vamos aproveitar sermos só nós, por agora. Estaria ele à espera que o seguro fosse pago? As peças juntaram-se num mosaico horrível. Eu não era uma esposa para ele. Era uma conta bancária ambulante com uma data de validade à escolha dele. A assistente de bordo tocou no meu ombro, assustando-me. Senhora, gostaria de água? Percebi que estava a chorar em silêncio. 16 horas e 3 voos depois. Emergi no ar úmido da Costa Rica. A minha mala feita à pressa continha 3 conjuntos de roupa, artigos de higiene básicos, o meu passaporte e um envelope com 5.000 em dinheiro que guardava para emergências. Levantei mais 10.000 no multibanco durante a escala, atingindo o limite diário. Os cartões de crédito ficaram intocados. Esses podiam ser rastreados. O taxista não falava muito inglês, o que me servia perfeitamente. Mostrei-lhe o nome de um pequeno hotel que encontrei online durante a escala. Nada de resort, nada de luxo, nada onde David pensaria em procurar-me. Playa Hermosa. Ele acenou com a cabeça e arrancou do aeroporto. Pela janela, vegetação exuberante e edifícios coloridos passavam desfocados. Estava a 3.000 milhas de casa, da vida que construí, do marido que conspirava a minha morte. O dedo da aliança parecia nu. A marca do bronzeado destacava-se na pele. O Hotel Pada del Mare situava-se numa zona calma da praia. A tinta azul gasta pela maresia. O átrio consistia numa pequena recepção e algumas cadeiras de vime. Um ventilador girava lentamente no teto. A mulher mais velha na recepção sorriu calorosamente. Tem reserva? Não, eu. Hesitei. Tem quartos disponíveis para algumas semanas? Ela avaliou-me. Despenteada, exausta, os olhos inchados de tanto chorar em silêncio. O que quer que tenha visto, fez com que acenasse suavemente. Temos um quarto com vista para o mar. Muito tranquilo. Quando empurrou o cartão de registro na minha direção, hesitei apenas por um momento antes de escrever. Sofia Reynolds. O meu apelido de solteira. Um nome que não usava há 2 anos. Um nome que parecia estranho e, ao mesmo tempo, um regresso a casa. Só você, senhora Reynolds. Sim, só eu. De férias. Pausei, sem saber como responder. A recomeçar. Algo nos olhos dela suavizou com compreensão. Entregou-me uma chave de metal, não um cartão. Quarto 8. No topo das escadas, no fim do corredor. Muito privado. A ironia de outro quarto 8 não me passou despercebida. Estive em frente de uma porta de cabana e perdi tudo. Agora estava a entrar noutro quarto 8 para começar de novo. O quarto era simples. Paredes brancas, chão de azulejo, uma cama de casal com cobertor azul e portas duplas que se abriam para uma pequena varanda com vista para o mar. A casa de banho tinha um chuveiro com pressão de água inconsistente. Sem ar-condicionado. Apenas um ventilador de teto. Nada como os hotéis de luxo onde eu e o David costumávamos ficar.
Era perfeito. Deixei a mala e fui até a varanda. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa. As ondas batiam ritmicamente na costa. Pela primeira vez desde que ouvi aquelas palavras devastadoras, respirei fundo. A noite caiu rapidamente na Costa Rica. Deitei-me na cama desconhecida, no escuro, ouvindo o mar e os sons estranhos das criaturas noturnas. A realidade começou a penetrar através da minha dormência protetora. O peito apertou-se. A respiração ficou superficial. Tudo o que estava a reprimir rompeu. Enrosquei-me sobre mim mesma, soluços a sacudir o meu corpo, abafados pela almofada que apertava contra o rosto. Chorei pela mulher que amou tão cegamente. Pelo futuro que pensei que tinha. Pela traição tão profunda que não conseguia compreender os seus limites. Ele queria que eu morresse, sussurrei na escuridão, tornando as palavras reais. As lágrimas continuaram até não restar nenhuma, deixando-me vazia e esgotada. Arrastei-me até a casa de banho, lavei o rosto e encarei o meu reflexo no espelho manchado. Mal me reconhecia. A mulher que me olhava tinha olheiras e uma dureza na boca que antes não existia. Voltei para a cama e fiquei acordada enquanto as horas da noite passavam lentamente. O ventilador criava sombras em movimento nas paredes. Em algum lugar próximo, uma música tocava ao longe e depois calava-se. O oceano continuava sua conversa interminável com a costa. Quando a primeira luz da madrugada se infiltrou pelas cortinas finas, fui até a varanda e vi o sol surgir no horizonte, pintando a água de dourado. Pássaros chamavam uns aos outros nas árvores próximas. O mundo continuava como se tudo estivesse normal, como se a minha vida não tivesse acabado de implodir. Deixei tudo para trás. A minha casa, as minhas roupas, a minha identidade como esposa do David. Tudo o que tinha era mim mesma. E, pela primeira vez em anos, perguntei-me se isso seria suficiente. Uma batida na porta assustou-me. A dona do hotel estava lá com uma bandeja. Café, fruta fresca e torradas. Por conta da casa, disse simplesmente. O primeiro dia é sempre o mais difícil. Quando se virou para sair, encontrei a minha voz. Como soube? Ela deu-me um sorriso gentil. Não é a primeira mulher a aparecer na nossa costa à procura de um novo começo, senhora. E não será a última. Depois que ela saiu, bebi o café forte e observei a praia ganhar vida lá embaixo. Locais passeavam os seus cães. Um pescador empurrava o barco para o mar. Nenhum deles me conhecia. Nenhum deles tinha expectativas. Pela primeira vez desde que ouvi aquelas palavras devastadoras à porta da cabana, senti algo além da dor. Senti possibilidade. Pela primeira vez desde que ouvi aquelas palavras devastadoras à porta da cabana, senti algo além da dor. Senti possibilidade. Essas palavras tornaram-se o meu mantra nos dias seguintes. Repetia-as todas as manhãs enquanto observava o nascer do sol da minha varanda. Café na mão, um ritual que a Sofia, dona do hotel, estabeleceu sem pedir. Aparecia à minha porta todas as manhãs, bandeja na mão, sorriso gentil no rosto enrugado. No meu terceiro dia, quando tentei pagar pelo pequeno almoço diário, ela recusou o meu dinheiro. Primeiro curas, depois falamos de negócios, disse firmemente. Nessa tarde, bateu à minha porta outra vez. Vem caminhar comigo. Hesitei, mas algo na autoridade maternal dela fez-me seguir. Caminhamos pela praia, os pés dela de sandálias deixando impressões perfeitas na areia molhada. O meu marido deixou-me pela minha prima há 20 anos, disse, sem rodeios. Quis morrer. Em vez disso, comprei este hotel. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. Parei de caminhar. Como soubeste? A Sofia sorriu. Os teus olhos. Têm o olhar de uma mulher traída. Detalhes diferentes, a mesma dor. Apontou para o horizonte. A Costa Rica tem uma maneira de reconstruir pessoas partidas. Nessa noite, sentei-me na varanda a observar os turistas a rirem na praia lá embaixo. Casais de mãos dadas. Famílias a construir castelos de areia. E senti uma súbita e esmagadora solidão. Já tinha passado 3 dias escondida no meu quarto. A cuidar de feridas que ninguém podia ver. Mas do que estava eu a esconder-me? O David não sabia onde eu estava. Ninguém sabia. Na manhã seguinte,
Saí antes da entrega do pequeno almoço da Sofia. A areia estava fresca debaixo dos meus pés enquanto caminhava pela margem, observando o céu a transitar de azul marinho para rosa e depois para um azul brilhante. Um vendedor local estava a montar a sua banca de fruta, organizando mangas e ananases em padrões coloridos. Buenos dias, chamou, acenando para mim. Cortou um pedaço de manga e entregou-mo. A doçura explodiu na minha boca. Um lembrete de que ainda existia prazer neste mundo. Isto tornou-se outro ritual. Caminhadas matinais. Fruta fresca. Sorrisos trocados com os locais que nada me pediam. A cada dia aventurava-me um pouco mais longe do hotel. A cada dia o peso no meu peito aliviava-se um pouco. Uma semana depois do meu exílio autoimposto, passei por um pequeno salão de beleza, enfiado entre uma loja de recordações e um café. Através da janela vi o meu reflexo. Cabelo comprido preso no meu rabo de cavalo habitual e arrumado. O David sempre adorou o meu cabelo. Chamava-lhe a minha coroa. Reclamava sempre que eu sugeria cortá-lo. Antes que pudesse reconsiderar, entrei no salão. A cabeleireira, uma jovem com madeixas azuis vibrantes no cabelo escuro, olhou para cima e sorriu. Posso ajudar? Quero cortá-lo todo, disse, tirando o elástico e deixando o cabelo cair sobre os ombros. Claro, diferente. Não eu. Pelo menos não a antiga eu. Ela estudou o meu rosto, depois acenou com a cabeça. Sei exatamente do que precisas. Fechei os olhos enquanto ela trabalhava. O som da tesoura era estranhamente reconfortante. Quando finalmente virou a cadeira para o espelho, mal me reconheci. O meu cabelo agora caía em camadas irregulares que moldavam o rosto, realçando as maçãs do rosto que já me tinha esquecido que tinha. Parecia mais jovem. Está linda, disse a cabeleireira, com satisfação na voz. Toquei nas pontas do cabelo. Sim, concordei. Está. Do salão fui até uma pequena boutique que vendia roupa feita localmente. Comprei calças de linho fluídas, tops de algodão coloridos, sandálias confortáveis. Nada como as marcas de designer que enchiam o meu armário em casa. Deitei fora a roupa que tinha trazido, ficando apenas com os artigos práticos. A mulher que fui, aquela que usava blusas de seda e calças à medida, que coordenava os acessórios com precisão, agora parecia-me uma estranha. Nessa noite, a Sofia acenou em aprovação à minha transformação. Agora pareces pertencer aqui. Estou a começar a sentir que sim, admiti. 2 dias depois, ao vaguear por uma rua lateral tranquila, descobri uma pequena galeria de arte. Pinturas de paisagens locais enchiam as paredes. Interpretações vibrantes e emocionais de praias e selvas que captavam algo além da simples aparência. Um homem idoso estava sentado num canto, a desenhar. Gosta de arte? Perguntou ele em inglês com sotaque, notando meu interesse. Costumava pintar, respondi. Há muitos anos. Antes do David. Antes de pôr de lado as minhas ambições criativas para apoiar os sonhos dele. Antes de me tornar a esposa corporativa perfeita. O homem, Miguel, como viria a saber mais tarde, entregou-me o caderno de esboços dele e um lápis. Mostre-me. Hesitei, depois sentei-me ao lado dele. Os primeiros traços foram hesitantes, mas em breve a minha mão lembrou-se do que a mente tinha esquecido. A curva da costa, a textura das folhas de palmeira, o jogo da luz sobre a água. Perdi a noção do tempo, perdida na simples alegria de criar. Tem talento, disse o Miguel quando finalmente levantei os olhos. Volte amanhã. Eu ensino-lhe mais. Voltei. Dia após dia. A pequena galeria tornou-se o meu santuário. O Miguel ensinou-me novas técnicas, apresentou-me artistas locais, encorajou-me a experimentar. Comecei com esboços a lápis, depois passei para aguarelas, e por fim, acrílicos. Cada meio desbloqueava algo que tinha estado adormecido dentro de mim. O teu trabalho tem tristeza, observou Miguel ao fim de algumas semanas. Mas também força. Isso é bom. A arte deve dizer a verdade. 3 semanas depois de estar lá, acedi finalmente ao meu e-mail através do computador público do hotel. Mais de 200 mensagens aguardavam-me. Mensagens cada vez mais frenéticas do David, preocupadas de amigos. Algumas da minha irmã a perguntar por que não respondia às mensagens dela. A mais recente do David era endereçada à polícia, com cópia para mim,
reportando-me como pessoa desaparecida, descrevendo-me como emocionalmente frágil e possivelmente suicida. As minhas mãos tremiam enquanto entrava na nossa conta conjunta, a conta onde o meu subsídio mensal do fundo fiduciário era depositado. O saldo estava a zero. Cada cêntimo transferido para uma conta que eu não reconhecia. 2 dias depois do meu desaparecimento, a minha conta pessoal separada, a que o David não conhecia, estava intacta. Recostei-me, a olhar para o ecrã. Ele já estava a cobrar, assumindo que eu estava morta, ou tão bem como isso. A confirmação final da sua traição devia ter me devastado. Em vez disso, fortaleceu a minha determinação. Nessa noite, enquanto estava sentada na varanda com um copo de vinho local, a Sofia juntou-se a mim. Observamos o pôr do sol em silêncio cúmplice antes que ela falasse. Parece diferente hoje. Decisão tomada. Acenei com a cabeça. Acho que está na hora de parar de fugir e começar a lutar. A Sofia ergueu o copo. A fênix, e ao renascer das cinzas. Bati o meu copo contra o dela. A mulher que chegou ao Pada Del Mare, partida, traída, perdida, já não existia. No lugar dela, estava alguém mais forte, alguém com um plano. Bati o meu copo contra o da Sofia. A fênix, e ao renascer das cinzas. O plano ainda estava a formar-se, nebuloso, mas a ganhar força. Nos dias seguintes, comecei a fazer anotações, pesquisar opções legais, contactar o meu advogado pessoal através de um serviço de e-mail encriptado. Fui cuidadosa, metódica, como meu pai me ensinou a ser com decisões de negócios. Esta era, afinal, a negociação mais importante da minha vida. Nessa tarde, estava a dormir na rede da minha varanda, embalada pelo som rítmico das ondas, quando um toque de telemóvel desconhecido me acordou. Por um momento fiquei desorientada. Não era o meu telefone que estava a tocar. Depois lembrei-me do telemóvel pré-pago que comprei há quase 2 semanas. Aquele cujo número tinha dado a exatamente uma pessoa, Megan, a minha assistente. Procurei por ele, o coração a acelerar de repente. Olá! Miss Reynolds. A voz da Megan era baixa. Urgente. Peço imensa desculpa por incomodar, mas há algo. Alguém precisa de falar consigo. É importante. Antes que pudesse responder, ouvi o som de estática. Depois, uma nova voz surgiu na linha, trêmula, cheia de lágrimas, mas imediatamente reconhecível. Sofia! Meu Deus, estás viva! Graças a Deus! Eu não sabia a quem mais ligar. A tua assistente não me dizia nada, mas implorei-lhe. Rebecca! A irmã do David. A minha cunhada. A mulher que tinha sido minha amiga muito antes de se tornar da família. Como conseguiste este número? Tenho andado a ligar para toda a gente à procura de ti. O David disse que desapareceste. Que talvez te tenhas magoado. A voz dela quebrou-se. Mas eu sabia. Eu tinha esperança. Endireitei-me na cadeira, imediatamente alerta. Rebecca, calma. O que se passa? Um suspiro escapou-lhe. Há homens na casa do David. Na nossa casa. Homens perigosos. Dizem que ele lhes deve dinheiro. Muito dinheiro. Ameaçaram-no. Sofia. Ameaçaram-me. O meu estômago apertou-se. Que tipo de homens? Do tipo que partem coisas. Dedos. Caras. A voz dela desceu para um sussurro. Deram-lhe 3 dias para pagar ou fariam dele um exemplo. Eles sabem sobre mim, sobre a minha casa. Disseram que, se ele fugisse, tomariam a minha casa em vez disso. A minha mente acelerou. A Rebecca era dona de uma pequena e encantadora casa estilo craftsman, que tinha comprado com salário de professora e um empréstimo dos pais deles. Ela própria a renovou, pintou cada parede, plantou cada flor no jardim. Era o seu orgulho, o seu santuário. Quanto é que ele deve? Perguntei, já temendo a resposta. $300.000, sussurrou. Dívidas de jogo. Não fazia ideia de que era tão grave, Sofia. Nenhuma de vocês fazia. As peças encaixaram-se com uma clareza nauseante, a necessidade desesperada do dinheiro do meu seguro de vida, as tentativas de aceder ao meu fundo fiduciário, os constantes contratempos financeiros no seu negócio. Não eram perdas de negócio,
Mas dívidas de jogo. Quando é que isto começou? Não sei ao certo. Ele sempre gostou de apostar em jogos, mas isto... Os homens disseram que ele andava a acumular esta dívida há mais de um ano. Pôquer de apostas altas, apostas desportivas, até um cassino clandestino. Ela fez uma pausa. Ele continuava a pedir para hipotecar a minha casa. Há 2 meses, eu disse que não. Agora entendo por quê. Fechei os olhos, lembrando-me das viagens de fim de semana com clientes, das noites tardias em jantares de negócios, das chamadas misteriosas que ele atendia noutra sala, todas aquelas mentiras. Onde é que ele está agora? A beber até perder os sentidos, em casa. Sofia, ele está um desastre. O teu desaparecimento destruiu-o. A polícia suspeita dele no teu desaparecimento. Sabias disso? E agora estes homens? Estou com medo por ele. A ironia era quase insuportável. O marido que contemplava minha morte por ganho financeiro agora era investigado pelo meu desaparecimento. Noutras circunstâncias, isso pareceria justiça perfeita. Por que é que me estás a ligar, Rebeca? Mantive a voz firme, embora as mãos tremessem. O que esperas que eu faça? Ela hesitou. Pensei que, se voltasses, explicasses à polícia que só precisavas de tempo longe e, talvez, com as conexões da tua família, o dinheiro. Queres que eu pague as dívidas de jogo dele? Eu sei que é pedir muito, mas, eles vão magoá-lo, Sofia. Talvez pior. E eu vou perder a minha casa. Tudo porque trabalhei. A Rebeca, sempre a protetora do irmão mais novo, sempre a inventar desculpas para ele, sempre a limpar a bagunça que ele deixava. Admirei essa lealdade em tempos. Agora apenas me deixava triste. Ele sabe que estás a ligar-me? Não. Ele pensa que tu estás. Ela não conseguiu acabar a frase. Que o meu marido pensava, ou esperava, que eu estivesse morta. E a irmã dele pedia-me para o salvar das consequências dos seus atos. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Ligo-te de volta para este número. Desliguei antes que ela pudesse responder e liguei imediatamente de volta para Mega. Como é que ela te encontrou? Perguntei. Ela apareceu no escritório, histérica, a dizer que era uma questão de vida ou morte. Sinto muito, eu. Está tudo bem, suspirei. Só, mais ninguém. Mesmo que estejam a chorar. Depois de desligar, caminhei até a praia, com a mente em ebulição. A decisão inteligente era permanecer escondida. Deixar o David enfrentar as consequências dos seus atos. Deixar que ele experimentasse o que era sentir-se desesperado, com medo, sozinho. Os cobradores de dívidas não eram problema meu. A dependência de jogo dele não era problema meu. A casa dela não era problema meu. Mas a Rebeca tinha sido minha amiga. Acolheu-me na família quando a minha estava cética em relação ao David. Defendeu-me quando a mãe dele fazia comentários maldosos sobre a minha educação rica. Tinha sido genuína no carinho. Ao contrário do irmão. Peguei numa pedra e atirei-a ao oceano, observando-a desaparecer debaixo das ondas. A escolha diante de mim não era apenas sobre o David. Era sobre que tipo de pessoa eu queria ser nesta nova vida que estava a construir. A mulher que fugiu no meio da noite tinha razão em proteger-se. Mas a mulher que estava a tornar-se mais forte, mais clara, mais decidida, precisava de tomar decisões com que pudesse viver. Voltei para o meu quarto e liguei ao meu advogado. Depois de explicar a situação, fiz uma única pergunta. Posso pagar a dívida de outra pessoa sem revelar a minha localização ou estado atual? Houve uma longa pausa. É possível. Complicado, mas possível. 2 horas e várias chamadas depois, tinha minha resposta. Liguei de volta para Rebeca. Vou tratar da dívida, disse, sem rodeios. Mas há condições. Ela prendeu a respiração. Qualquer uma. Primeiro, o David nunca pode saber que o dinheiro veio de mim. Para ele, continuo desaparecida. Mas a polícia. Tratei para que encontrassem provas das minhas viagens internacionais. A investigação vai mudar de homicídio para desaparecimento voluntário. Segundo, colocas o David numa clínica de reabilitação por causa do jogo. Reabilitação a sério, não um programa de fim de semana. Claro. Sim.
E terceiro, continuei, vendes a tua casa e mudas-te para um sítio onde ele não saiba. Um lugar mais seguro. O silêncio estendeu-se entre nós. Achas que ele me faria mal? Pensei na cabana, na conversa casual sobre a minha morte. Acho que um homem desesperado é imprevisível. E o David está muito desesperado neste momento. Depois de outra longa pausa, ela concordou. Antes de desligar, fez a pergunta que eu temia. Sofia, o que aconteceu? Por que saíste assim? Fechei os olhos, debatendo quanto contar. Digamos apenas que ouvi algo que me fez perceber que o nosso casamento não era o que eu pensava. Algo imperdoável. Outro longo silêncio. Foi por minha causa? O meu coração apertou. O que queres dizer? O David, ele sempre teve esta ideia de que eu e tu, que nós. Ela não conseguiu terminar. Que eu e tu o quê, Rebeca? Que devíamos estar juntas? Que eu tinha sentimentos por ti. A voz dela era quase inaudível. Foi por isso que a última namorada dele o deixou. Ele continuava a compará-la contigo. Depois começou a sugerir que nós. O chão pareceu inclinar-se debaixo de mim. A voz do amigo dele ecoava na minha memória. Ou finalmente namorar a irmã dela sem culpa. Irmã, não minha irmã. A irmã dele. Rebeca disse cuidadosamente. O que exatamente é que o David te disse sobre mim? A linha ficou em silêncio tanto tempo que pensei que tínhamos sido desligadas. Finalmente, a voz dela voltou, pequena e incerta. Que eras instável. Que tinhas episódios. Que por vezes confundias realidade com fantasia. Ela fez uma pausa. Disse que o acusaste de coisas que ele nunca fez. Que tinhas pensamentos paranoicos sobre ele querer o teu dinheiro. Uma fúria fria instalou-se no meu peito, tão intensa que parecia gelo a espalhar-se pelas minhas veias. Ele não só tinha planeado a minha morte, como já estava a preparar o terreno para me desacreditar, a pintar-me como mentalmente instável para a própria irmã. Vou ajudar-te, Rebeca disse, a minha voz mais firme do que esperava. Mas depois disto acabar, precisamos de ter uma conversa mais longa sobre o teu irmão. Depois de organizar o pagamento da dívida através do meu advogado, fiz outra chamada, para Carlos Mendes, um investigador privado que o meu pai usava para assuntos empresariais. Já o tinha conhecido várias vezes em eventos da empresa e confiava na sua discrição. Preciso de tudo, disse-lhe, depois de explicar a situação. Registros financeiros, registros telefônicos, e-mails, mensagens de texto. Preciso de saber exatamente com quem estive casada. Isto vai ficar feio, avisou Carlos. Tenha certeza de que quer ver tudo? Preciso, respondi. Pelo encerramento, sim, mas também pela proteção. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Continuei os meus rituais diários, caminhadas matinais, aulas de arte com Miguel, refeições com a Sofia. Mas a minha mente estava noutro lugar, a girar em possibilidades, a planear contingências. O choque da traição do David cristalizou-se em algo mais duro, mais tático. O primeiro relatório do Carlos chegou por e-mail encriptado no 4º dia. Sentei-me na varanda com o portátil, respirei fundo e abri o ficheiro. A evidência era metódica, devastadora, e muito pior do que eu imaginava. 3 meses depois do nosso casamento, o David tinha feito um novo seguro de vida em meu nome. Um que eu nunca vi ou assinei. A assinatura nos documentos era uma imitação aceitável da minha. O beneficiário, o David, naturalmente. O pagamento, $5 milhões. Fiquei a olhar para os documentos digitalizados, lembrando-me do fim de semana em que o David insistiu para eu experimentar paraquedismo, apesar do meu medo de alturas. Da viagem de barco onde me incentivou a ir sozinha, apesar da tempestade que se aproximava. Da trilha de caminhada onde me sugeriu posar junto à borda do penhasco para a foto perfeita. Todos acidentes potenciais. Todos com testemunhas que testemunhariam sobre a preocupação dele. Os avisos de que eu estava a ser imprudente. Passei para o próximo conjunto de ficheiros. Registros telefônicos. Centenas de mensagens entre o David e a minha irmã, a Amélia, nos últimos 8 meses. A maioria parecia inocente à primeira vista. Perguntas sobre a minha agenda, comentários sobre reuniões de família.
mas o subtexto era claro para quem soubesse olhar. Ele estava a testar terreno, a avaliar o interesse dela, a fazer sugestões subtis. As respostas da Amélia eram educadas, mas distantes. Quando ele se tornou mais explícito nas insinuações, ela começou a responder com menos frequência. A última troca era de há 3 semanas. David, precisamos de conversar em privado. Tenho preocupações sobre a Sofia que só posso partilhar contigo. Amélia, se estás preocupada com a minha irmã, fala diretamente com ela ou procura ajuda profissional. Já não me sinto confortável com estas conversas. Fechei os olhos, uma onda de gratidão invadiu-me. A Amélia tinha sentido que algo estava errado e criou distância. Ela não o encorajou. Não o retribuiu. O alívio foi tão intenso que me trouxe lágrimas aos olhos. Os registros financeiros foram os seguintes e contavam uma história de engano calculado. Enquanto dizia que o seu negócio estava com dificuldades, o David mantinha um cartão de crédito secreto que eu desconhecia. Os extratos mostravam compras em lojas de luxo, restaurantes caros, hotéis dispendiosos, nenhum deles comigo. Havia despesas em joalharias em datas significativas. O meu aniversário, o nosso aniversário de casamento, presentes de Natal que nunca recebi. Para outras mulheres. Para dívidas de jogo. O propósito não era claro, mas o engano era. O mais incriminatório era a evidência de uma conta offshore nas Ilhas Caimão, aberta 6 meses depois do nosso casamento. Transferências regulares da nossa conta conjunta. Dinheiro que eu fornecera para despesas de negócio e investimentos tinha sido desviado para lá. Saldo atual: 1,2 milhões de dólares. O meu dinheiro, escondido para a fuga dele. Tudo enquanto ele insistia que precisávamos de orçamentar cuidadosamente para o nosso futuro. Tudo enquanto eu reduzia os meus próprios gastos para apoiar o que pensava ser o nosso sonho partilhado. O último documento era um rascunho de e-mail encontrado na pasta de eliminados do David, endereçado ao advogado do meu pai. Nele, ele perguntava sobre as condições do meu fundo fiduciário no caso da minha morte. Especificamente se ele teria controle sobre os bens como meu cônjuge. O e-mail era datado de 3 semanas atrás, mesmo antes da viagem à cabana. Fechei o portátil, fui à casa de banho e vomitei violentamente. Quando o enjoo passou, sentei-me no chão frio de azulejo, costas contra a parede, e permiti-me sentir o impacto completo do que descobri. Isto não era apenas traição oportunista. Era engano calculado a longo prazo. Era um homem que se casou comigo pelo meu dinheiro e que estava ativamente a planear a minha morte. Uma batida na porta assustou-me. A Sofia estava lá, a preocupação estampada no rosto. Parece que viste um fantasma, disse ela. Tentei sorrir, mas falhei. Acabei de descobrir a verdade sobre alguém que pensei conhecer. Ela sentou-se ao meu lado na cama enquanto resumia o que o Carlos tinha descoberto. A cada revelação, a expressão dela escurecia. Homens assim, disse ela finalmente, nunca enfrentam consequências. Escapam, encontram novas vítimas, recomeçam. Não desta vez, disse eu, surpreendendo-me com o aço na minha voz. Desta vez, haverá consequências. Nessa noite, enviei um e-mail ao Carlos com novas instruções, reunir tudo, organizar provas irrefutáveis e preparar para entregar às autoridades competentes. Pedi também que contactasse discretamente a Rebeca para garantir que estava segura e a cumprir a promessa de procurar ajuda para o David. A resposta dele chegou dentro da hora. A Rebeca mudou-se para a casa de uma amiga. O David não sabe onde. Ele aceitou a explicação de amigo da família anônimo para o pagamento da dívida. Também está a beber muito e a fazer ameaças sobre encontrar-te. Reencaminhei tudo para o meu advogado com instruções claras. Preparar-se para a guerra, mas esperar pelo meu sinal. Depois abri um novo documento e comecei a digitar. Um relato detalhado do meu casamento, da conversa ouvida na cabana, da minha fuga e de tudo o que descobri desde então. Se algo me acontecesse, aquilo seria o meu testemunho. Enquanto escrevia pela noite fora, um plano começou a formar-se, não apenas para proteção, não apenas para justiça, mas para acerto de contas. O David passou anos a criar uma ficção elaborada. Estava na hora de revelar o autor por trás da máscara. Enquanto escrevia pela noite fora, um plano começou a formar-se. Não apenas para proteção. Não apenas para justiça.
Mas para acerto de contas. O David passou anos a criar uma ficção elaborada. Estava na hora de revelar o autor por trás da máscara. A preparação demorou mais uma semana. Eu precisava que tudo estivesse perfeitamente cronometrado, cada contingência planeada. Isto não era sobre vingança, uma ação impulsiva e quente, alimentada pela dor. Era sobre justiça. Fria, deliberada, completa. Primeiro, consolidei a minha posição financeira. Com a ajuda do Carlos, transferi os fundos restantes das contas conjuntas para contas seguras que o David não podia aceder. Contactei as empresas de cartões de crédito para sinalizar atividade suspeita, retrodatando os pedidos para antes do meu desaparecimento. Pedi ao meu advogado que redigisse uma petição de emergência para congelar a conta offshore, pronta para ser submetida no momento certo. Depois vieram os preparativos legais. Organizei cada prova num ficheiro completo. Os documentos de seguro forjados. Os aumentos de apólices não autorizados. A fraude financeira. As contas offshore. Cada infração documentada metodicamente. Cada ligação claramente delineada. Pedi ao Carlos que fizesse várias cópias e as guardasse em locais seguros diferentes. A minha aparência precisava de mudar mais. O corte de cabelo foi um começo, mas não suficiente. Não queria ser reconhecida antes de estar pronta. Comprei lentes de contato que mudavam a cor dos meus olhos de azul para castanho. Escolhi roupas nada parecidas com as que o David estava habituado a ver-me usar. Peças práticas, discretas, em tons neutros. Pratiquei um ligeiro sotaque. Apenas o suficiente para fazer alguém duvidar se eu era quem pensavam. Reservei o voo de regresso com meu apelido de solteira, com uma rota com escala que dificultaria o rastreamento dos meus movimentos. Arranjei um carro alugado através de uma pequena agência local que não exigia digitalização de documentos no sistema. Na noite antes da minha partida, a Sofia bateu à minha porta com um pequeno embrulho. Para proteção, disse ela, entregando-me uma delicada pulseira de prata com pendentes. A minha avó deu-ma quando meu marido me deixou. Disse, ajuda-te a manter-te forte quando enfrentas quem te quer magoar. Coloquei-a no pulso, comovida pelo gesto. Espero que encontres o que procuras, disse ela, abraçando-me. Paz, justiça, seja o que for. Obrigada, murmurei. Por tudo. Antes de deixar a Costa Rica, fiz a chamada mais difícil de todas. A minha irmã, Amélia. Usei uma aplicação de mensagens encriptadas. Uma que sabia que ela usava no trabalho humanitário internacional. Não reajas, disse assim que atendeu. Sou a Sofia. Estou viva. Estou segura. Houve uma inspiração audível, mas ela seguiu a minha instrução. Estou sozinha, disse ela calmamente. O que está a acontecer? Toda a gente pensa. Eu sei o que toda a gente pensa. Precisava que fosse assim mais um pouco. Fiz uma pausa. Preciso de te perguntar algo sobre o David. Ouvi-a mudar de posição. Imaginei-a a mover-se para um lugar mais privado no apartamento. O que sobre ele? Ele tem te contactado desde que desapareci? Tem feito perguntas estranhas? Feito sugestões inapropriadas? O silêncio foi resposta suficiente. Amélia, por favor, preciso de saber tudo. Ele liga quase todos os dias, admitiu ela. Ao início parecia preocupação genuína contigo. Depois, o tom mudou. Começou a sugerir que talvez eu precisasse de consolo durante este tempo difícil, que devíamos encontrar-nos em privado para partilhar o nosso luto. O meu estômago virou-se. Tu? Deus, não. A voz dela era feroz. Sofia, sempre achei que ele tinha algo estranho. Demasiado perfeito. Demasiado ensaiado. Nunca percebi o que vias nele. As lágrimas picaram-me os olhos. Se ao menos tivesse ouvido os avisos subtis dela anos atrás. Há mais uma coisa, continuou ela, hesitante. Ele perguntou-me sobre o teu fundo fiduciário. Perguntas específicas sobre o que acontece com ele se te declararem morta. Preciso que faças uma coisa por mim, disse. É importante que te comportes normalmente perto dele. Não deixes que suspeite de nada. O que se passa? Onde estás? Não te posso contar tudo ainda, mas vou contar. Prometo. Por agora,
Preciso que confies em mim. Depois de um momento, ela concordou. O meu passo final de preparação foi garantir a segurança da Rebeca. Pedi ao Carlos que organizasse uma equipe de segurança para monitorizar discretamente a nova localização dela. Também criei um fundo de emergência para ela através do meu advogado, acessível se necessário. Ela era mais uma das vítimas do David, manipulada e usada nos esquemas dele. Merecia proteção. No dia anterior ao meu voo para casa, fiz uma chamada anônima para a Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Não forneci detalhes, apenas informação suficiente para os levar a olhar mais de perto para as atividades do David. A fraude de seguros, as contas offshore, o roubo de identidade, todos crimes federais. Eles não agiriam de imediato, mas começariam a vigiá-lo. O voo de regresso aos Estados Unidos pareceu surreal. 3 semanas e meia tinham passado desde que ouvi aquelas palavras fatais na cabana. Nesse tempo, eu morri e renasci. A mulher ingênua e confiante foi substituída por alguém mais forte, mais clara e muito mais perigosa para os planos do David. Cheguei à noite, conduzindo meu carro alugado discreto por ruas familiares que de alguma forma pareciam estrangeiras. Os bairros não tinham mudado. Eu tinha. Ao aproximar-me da nossa comunidade fechada, não usei a entrada principal onde os seguranças me podiam reconhecer. Em vez disso, usei o caminho de serviço que descobri anos atrás quando acidentalmente me tranquei fora durante uma corrida matinal. A nossa casa, uma propriedade em estilo Tudor com jardins cuidados e iluminação dramática, parecia exatamente como a deixei. As luzes brilhavam calorosamente nas janelas do rés do chão. O David estava em casa. Estacionei a um quarteirão de distância e caminhei pelo perímetro da nossa propriedade, mantendo-me nas sombras. Pela janela da sala de estar, consegui vê-lo andar de um lado para o outro, telefone ao ouvido, gesticulando com raiva. Mesmo à distância, percebi que estava desgrenhado, por fazer a barba. O marido perfeito e polido estava a desmoronar-se. Ainda não me aproximei da casa. Em vez disso, registrei-me num pequeno hotel com a minha nova identidade. O amanhã chegaria cedo. Amanhã, quando os cobradores de dívidas estavam agendados para voltar, esperando o próximo pagamento. Amanhã, quando David descobriria que o mundo cuidadosamente construído dele estava prestes a colapsar. No quarto do hotel, organizei tudo o que iria precisar para o confronto. Os ficheiros de provas, os documentos legais, as gravações digitais. Carreguei os meus dispositivos e preparei o pequeno gravador de áudio que manteria no bolso. Dormi surpreendentemente bem essa noite, sono profundo e sem sonhos. Quando acordei, não senti medo nem ansiedade, apenas uma certeza calma. Vesti-me com cuidado, com roupa que não revelava nada, apliquei maquilhagem mínima e usei a pulseira de prata que a Sofia me tinha dado. À medida que o sol se punha, conduzi de volta ao nosso bairro. Desta vez não me escondi nas sombras. Caminhei diretamente pela nossa entrada curva, passei pela fonte, que o David tanto quis, até a porta principal maciça com vidro decorativo. Não usei a minha chave. Já não pertencia a esta casa. Em vez disso, toquei a campainha e esperei, erguida e sem medo, enquanto os passos se aproximavam do lado de dentro. Não usei a minha chave. Já não pertencia a esta casa. Em vez disso, toquei a campainha e esperei, erguida e sem medo. Os passos dele aproximaram-se do lado de dentro. A porta abriu-se. O David estava ali, por fazer a barba, cabelo desgrenhado, a usar o mesmo casaco da Columbia Business School que tinha desde que nos conhecemos. Por um segundo, não me reconheceu. O novo cabelo. As lentes. As roupas diferentes. Depois os olhos dele arregalaram-se de incredulidade. Sofia sussurrou, o rosto a perder a cor, como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, tinha. Dei um passo em frente, sem esperar convite. Precisamos de falar. Ele recuou automaticamente, a boca a abrir e fechar sem palavras. Passei por ele até ao átrio, o chão de mármore ecoando debaixo dos meus passos. A casa cheirava a velho, louça suja, embalagens de comida do dia anterior, o leve aroma a uísque. Estás viva, conseguiu finalmente dizer, seguindo-me até a sala de estar. Onde estiveste? Fiquei louco de preocupação. A polícia achava que tinhas matado-me. Virei-me para ele,
a voz firme. Imagino que isso tenha sido inconveniente para os teus planos. A expressão dele mudou rapidamente, do choque para o alívio cauteloso, depois para o cansaço. O que estás a dizer? Tenho te procurado por todo lado. Aproximou-se, braços estendidos, como para um abraço. Querida, pensei que te tinha perdido. Dei um passo atrás. Não, nem tentes. Aquele charme calculado surgiu então, a expressão em que eu tinha caído tantas vezes. A testa ligeiramente franzida de preocupação. Os olhos suaves e magoados. A ligeira tremura na voz. Sofia, o que quer que penses que aconteceu, o que quer que te esteja a incomodar, deixa-me explicar. Eu estive na cabana, David. Observei o rosto dele cuidadosamente à medida que a compreensão surgia. Ouvi tudo. A expressão dele congelou, depois recompôs-se com uma confusão ferida. A cabana? Do que estás a falar? Voei 12 horas com 3 atrasos para te surpreender. Trouxe o teu bourbon favorito. Fiquei do lado de fora da porta e ouvi-te discutir como o dinheiro do meu seguro limparia as tuas dívidas. Ele empalideceu mais, mas recuperou rapidamente. Percebeste mal. Era uma piada. Humor negro entre amigos. Sabes como os rapazes falam. E o comentário do teu amigo sobre namorar a minha irmã sem culpa se eu desaparecesse, também era uma piada? Não, a tua irmã, corrigiu automaticamente, depois travou-se. Quer dizer, não era, nós não. A tua irmã, concluí por ele. Sim. A Rebeca contou-me sobre a tua pequena obsessão, sobre como também tens tentado manipulá-la. A raiva surgiu no rosto dele, rapidamente suprimida. A Rebeca, falaste com ela? Onde estiveste? Isso não importa. Coloquei a minha mala na mesa de centro e tirei um envelope grosso de papel pardo. O que importa é o que acontece a seguir. Os olhos dele fixaram-se no envelope. O que é isso? Tudo. Abri-o e comecei a espalhar documentos sobre a mesa entre nós. A apólice de seguro de vida que forjaste com a minha assinatura. Extratos bancários com transferências para tua conta offshore nas Ilhas Caimão. Extratos de cartão de crédito com compras que nunca vi. Registros das tuas dívidas de jogo. Com cada documento, o rosto dele endurecia. O fingimento de confusão desvanecia-se. Andaste a investigar-me, a voz dele estava baixa, perigosa. A descobrir com quem realmente casei-me. Coloquei o último documento. Papéis de divórcio já assinados por mim. A tua escolha agora é simples. Assinas isto e sais com o que trouxeste para o casamento. Nada. Ou não assinas. E eu levo tudo ao FBI, à companhia de seguros, e ao procurador do distrito. Ele olhou para mim, o cálculo a substituir o choque. Quase consegui vê-lo a pesar opções, a procurar vantagem, rotas de fuga. Não ganharias nada, disse finalmente. Ninguém acreditaria em ti. Estiveste desaparecida semanas. A agir de forma errática. Documentei o teu comportamento instável durante meses. As tuas acusações paranoicas. As tuas mudanças de humor. Queres dizer, a preparação que estavas a fazer, dizendo às pessoas que eu era instável, que confundia fantasia com realidade. Sorri friamente. A Rebeca contou-me tudo. A expressão dele escureceu. Pensavas que eras tão esperta. Tu e a tua família sempre a olharem de cima para mim desde o início. Não tens provas de nada. Na verdade, tenho. Peguei no meu telemóvel e reproduzi uma gravação. A conversa dele com o agente de seguros a pedir um aumento na minha apólice, sem o meu conhecimento. As perguntas preocupadas do agente. As mentiras suaves do David. A campainha tocou antes que ele pudesse responder. Olhei para o relógio. Certo no horário. Deve ser a tua irmã, disse eu. A raiva distorceu os traços dele. Tu envolveste-a nisto. Depois de tudo o que fiz por ela. Queres dizer como usar a casa dela como garantia para as tuas dívidas de jogo? Ou manipular as emoções dela todos estes anos? Fui até a porta. Ela também merece a verdade. A Rebeca estava na varanda. A expressão uma mistura de nervosismo e determinação. Tinha perdido peso desde a última vez que a vi.
Olheiras sombrias marcavam os olhos. Quando me viu, expirou bruscamente. Voltaste, sussurrou, abraçando-me com força. Prometi que voltaria. Levei-a para dentro, onde o David estava, a tensão a irradiar dele como calor. Vocês planearam isto? Exigiu ele, olhando entre nós. A minha própria irmã a trair-me? A Rebeca endireitou os ombros. Ninguém te traiu, David. Foste tu que fizeste isto a ti mesmo. Apontei para os papéis espalhados sobre a mesa. A Rebeca viu tudo, David. Ela sabe sobre a fraude do seguro, as dívidas, os teus planos para mim. Ela sabe como também a usaste. Eu nunca deixaria que levassem a tua casa, disse ele para ela, com a voz a suavizar. Sabes que nunca te magoaria. A gargalhada da Rebeca foi vazia. Passaste a vida inteira a magoar-me, a fazer-me responsável pela tua felicidade, pelos teus problemas, pelos teus erros. Chega, David. O charme do David fez uma última tentativa. Deu um passo na minha direção, olhos suavizados. Sofia, por favor, quaisquer erros que eu tenha cometido, podemos superá-los. Eu amo-te. Sempre te amei. Não senti nada. Sem raiva. Sem dor. Sem saudade do que poderia ter sido. Apenas clareza. Assina os papéis, David disse calmamente. Ou a polícia recebe cópias de tudo amanhã de manhã. Algo na minha voz deve tê-lo convencido. Ele sabia que estava encurralado. Com a mão trêmula, assinou cada página que indiquei. E agora, o que acontece? Perguntou ele de repente, parecendo menor, diminuído. Agora recebes o que a maioria das pessoas na tua situação nunca recebe. Uma segunda oportunidade. O divórcio dá-te 30 dias para saíres do estado. A dívida com aqueles homens foi paga. As tuas atividades criminosas continuam entre nós, desde que nunca mais contactes comigo, com a Rebeca ou com a minha família. A Rebeca tocou no meu braço. Tens a certeza disto? Depois de tudo o que ele fez? Assenti. Não preciso de vingança. Preciso de encerramento. Recolhi os papéis assinados e as provas, guardando-os na minha mala. O David observava, agora em silêncio, a derrota evidente na queda dos ombros. Na porta, virei-me uma última vez. Os cobradores não voltam amanhã, mas os agentes federais podem, se fizeres um único movimento errado. Lembra-te disso. A Rebeca e eu saímos juntas, descendo pela entrada curva, passando pela fonte pretensiosa, através dos portões de ferro forjado que outrora representaram segurança, mas agora pareciam uma prisão de onde escapamos. Nenhuma de nós olhou para trás. No meu carro alugado, a Rebeca quebrou finalmente o silêncio. O que vais fazer agora? Toquei na pulseira com pendentes da Sofia, pensando no pequeno hotel na Costa Rica, no estúdio de arte do Miguel, nas manhãs pacíficas a ver o nascer do sol sobre um horizonte infinito. Viver, disse simplesmente. Nos meus próprios termos. Nunca mais vou apagar a minha luz por ninguém. Enquanto conduzíamos, senti as últimas correntes da minha antiga vida caírem. O David queria a minha morte, mas deu-me um renascimento. Desejou a minha fortuna, mas eu recuperei algo muito mais valioso. O meu sentido de identidade, o meu poder, a minha liberdade. A estrada à frente estendia-se diante de mim, cheia de possibilidades que outrora tive medo de imaginar. Pela primeira vez em anos, mal podia esperar para descobrir onde ela me levaria. 3 meses depois, estava na varanda do meu novo estúdio à beira-mar na Costa Rica, a ver o pôr do sol pintar o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. A minha última pintura, uma mulher a afastar-se de vidros estilhaçados, estava a secar num cavalete. A Sofia apareceu com 2 copos de vinho. A tua exposição na galeria para a próxima semana já está esgotada, disse ela, entregando-me um copo. O Miguel diz que és a aluna mais talentosa dele em 20 anos. Sorri, pensando em quão longe cheguei desde aquela noite na cabana. A Rebeca mudou-se para o Colorado, usando parte do fundo que estabeleci para abrir uma pequena livraria com que sempre sonhou. A minha irmã Amélia visitou-me no mês passado, conhecendo finalmente a verdadeira eu, não a esposa corporativa perfeita, mas a artista de mãos manchadas de tinta e cabelo queimado do sol. Quanto ao David,
Soube através do meu advogado que ele deixou o país depois de o FBI começar a investigar as suas finanças. A companhia de seguros lançou a sua própria investigação por fraude. O mundo cuidadosamente construído por ele colapsou como um castelo de cartas. Dei um gole de vinho, sentindo a brisa quente contra a pele. Sabes qual é a coisa estranha? Devia agradecê-lo, disse eu. A Sofia ergueu uma sobrancelha. Se não o tivesse ouvido naquela noite, podia ter passado a vida inteira a ser quem ele queria que eu fosse, em vez de descobrir quem realmente sou. Há bênçãos inesperadas, disse a Sofia, erguendo o copo. Brindamos. E ao Bourbon deixado para trás. Ficamos em silêncio confortável enquanto a última luz desaparecia do céu. E senti algo que não conhecia há anos. O sossego satisfeito de estar exatamente onde devia estar. Exatamente quem devia ser. Às vezes, a maior vingança não é fazer alguém pagar pelo que fez. É recusar deixar que o que ele fez defina quem te tornas.